terceira temporada, Manas que Viajam e Empreendem. Foi uma temporada muito legal, muito divertida. A gente chegou no último episódio. Antes de começar, eu vou fazer uma autodescrição minha e da nossa convidada, que já já eu vou chamar para se apresentar. Eu tô num fundo de cortina branca, o cactus é o cenário da temporada. Pela primeira vez na história do Manos que Viajam, eu tive o mesmo cenário em todos os episódios. Muito bom. Meu microfonezinho, aquela blusinha coloridinha que eu tenho, cabelo preto, longo, sou mulher. A nossa convidada também é mulher, tá com um fundo de parede meio coral, assim, parece uma parada meio roots. Provavelmente é um hostel, uma área comum de um hostel. Já já vocês vão ficar sabendo. Bom, como sempre, eu venho trazendo mulheres com as quais eu me conecto nessa jornada vivendo pelo mundo. Nem sempre é uma mana que eu conheço pessoalmente, a convidada de hoje é uma delas. Mas o Manas que Viajam, ele é um podcast para inspirar nós, mulheres, que amamos viajar, nômades, expatriadas, mochileiras, todo tipo. E também é uma rede de apoio, né? A gente tem um grupo no WhatsApp lá, onde a gente troca muito. E por aqui nos nossos canais também, no YouTube, no Spotify, você fica à vontade para comentar, para se inscrever e participar aí. Para quem não me conhece, eu sou Nath Barbosa, tenho uma essência nômade, sou mentora de negócios digitais, sócia e fundadora de uma agência de marketing digital e gestora de comunidades, porque além do Manos que Viajam, tem mais outras duas comunidades que eu sou apaixonada, que é o Lunáticas Orgasmeando, que eu faço com uma amiga no Peru, e o Nômades e Afetos, que a gente fala sobre relações, não monogamia e tal. Bora lá! O assunto desse episódio ele é meio anti-empreendedorismo. E eu já vou começar lançando essa bomba, porque a gente teve uma temporada inteira falando desse empreender, igual eu trouxe muitas vezes, né? Esse empreender na vida, esse empreender em projetos, esse empreender com negócios. Essa temporada ela tá muito assim, falando em tipos de trabalho diferentes. Foi muito sobre isso, né? Quem não assistiu os outros episódios, corre. A gente abriu a temporada com a Lorena, lá da República Tcheca. Ela falou sobre empreender e maternar. A gente trouxe a Luara, que falou como é que é viver fora do sistema, trouxe altas polêmicas. Muito bom. A gente falou de saúde mental com a Gabi, que é nômade também. Depois a Mirna falou sobre marca pessoal. A Rocio falou de branding. A gente trouxe a Fabiola, que falou de contabilidade e finanças. A Laís falou de autogestão. A Débora falou de nutrição. A Leti falou de gestão de tráfego pago. A Luciana, que é aquela que faz viagens de cruzeiro, falou sobre como que ela já abriu várias empresas e depois ela teve uma empresa por 24 anos. A Débora falou de tecnologia e TI. A Odê falou de negócio de impacto. A Mari falou de intercâmbio. Ela foi fazer um intercâmbio e fez a vida no Canadá. Já foi a primeira vez no Manos que Viagem que a gente trouxe uma mana que é de fora e veio morar no Brasil. Normalmente a gente só conversa com o brasileiro que tá aí por esse mundão. Enfim, teve mais um pouquinho de gente. Assiste a temporada, porque agora chega de falar do que passou. Vamos falar pro presente. Vamos voltar pro presente. Com a Thaís, véi. Seja bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. Se apresente, deixa as manas que não te conhecem te conhecerem. Bom, eu sou a Thaís, do Tá de Mochila. Eu sou nômade faz um pouquinho mais de 2 anos, que eu me considero nômade, né? Mas já sou mochileira há um pouco mais que isso. Então, eu sempre tive essa coisa de viajar um pouco, só de mochila. E aí, finalmente, consegui fazer com que viajar fosse a minha vida. E isso faz aí um pouquinho mais de 2 anos. Legal. Pra E viajo você, sozinha também, e viaja sozinha, muito importante. Humanos que Viajam normalmente. já imperou, já Humanos que Viajam tá aí para inspirar mulheres também nessas jornadas. Muito bom. Lindo, lindo, Uhum. lindo, lindo. Adoro ver a gente ocupando mais lugares. Agora me fala uma coisa, eu vim com essa proposta aí meio louca de trazer esse papo de empreendedorismo. Como que é isso para você, esse tema? E vamos Ou não começar é? as polêmicas. Vamos. Então, vamos Tô lá, né? pronta. Contando um pouquinho, assim, até a minha trajetória profissional.
Eu venho de um ambiente corporativo, né? Sempre, né? Eu sou formada em administração, sempre trabalhei em empresa, embora há 15 anos eu tenha tido meu primeiro contato com hostel, que eu trabalhei em hostel em São Paulo, e aí que eu comecei a conhecer mochilão, etc., que foi numa época que eu estudava hotelaria, mas eu resolvi trancar a hotelaria e ir para administração. Então, são Olha que assim, a doido. minha vida profissional é tipo, é escritório, sabe? Sempre foi muito escritório. E na área de vendas, que é uma área que é bem sob pressão, né? Aquela coisa, bagunça, barulho e tudo mais. Fui criada neste meio. E aí, quando eu comecei a querer, né, viajar e viver viajando, não era muito uma possibilidade eu continuar naquilo. Então eu falei, bom, tenho que me virar, tenho que empreender, tenho que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a trabalhar como social media, porque eu já criava conteúdo para as minhas redes, eu já tinha uma noção, né? E comecei a trabalhar com isso. Mas para mim não foi muito uma boa experiência. Por um lado, sim, obviamente, né? Porque tem toda a questão de liberdade, que também eu acho que é também outra polêmica, porque liberdade até que ponto, né? Uhum. Né? Questionável, com E certeza. só que para mim, tipo, foi uma coisa que sempre me deixou muito ansiosa. Eu já sou uma pessoa que tem ansiedade, etc. E empreender me deixava muito ansiosa. Mas eu falei, bom, se eu quero viver viajando, né? Cada um com as suas escolhas. Escolhi viver viajando, essa vai ser a forma mais fácil. Fácil entre muitas aspas, né? Porque eu achava que não tinha muita possibilidade de eu viajar do formato que eu trabalhava. Aí eu, beleza, já estava nessa, já estava com viagem marcada para a Europa, que foi quando eu comecei minha vida nômade, e me surgiu a oportunidade de cobrir uma licença maternidade numa empresa, de uma ex-chefe minha, de outra empresa que eu trabalhei, e para ganhar bem. Aí, só que, tipo, tem aquela coisa, né? Putz, vou voltar a ser CLT. Cara, complicado. Eles aceitaram eu trabalhar CLT sendo nômade Remota. remota. E aí eu tinha, Sensacional. assim, aquela questão de ter um horário muito engessado. Uhum. Mas deu tudo certo, né? Depois, né, eu tô tentando resumir, eu juro. Aí eu fiquei Pode, um não, tempo fica à nessa vontade. vida. Tô curtindo. Eu tô imaginando aqui toda a saga, um filme. Aí no começo eu fazia tudo junto, tanto a parte de social media quanto a parte da empresa. Depois já não tinha mais como, porque eu falei, gente, não adianta eu querer viajar se eu não tenho vida, né? Tava muito pesado. Então eu, tipo, parei com o trabalho de social media, fiquei só nessa área. Depois de um tempo acabou meu contrato, né? Porque afinal era para cobrir uma licença maternidade, e eu voltei a trabalhar como social media. E aí que foi tipo assim, eu tive a comparação de como foi uma vida CLT nômade, porque antes eu ainda estava na minha cidade, eu sou de São Paulo, né? Eu ainda estava em São Paulo, eu ainda não tinha saído. Então a minha primeira experiência como nômade foi CLT. E aí a segunda foi como Nossa. empreendedora, como autônoma. E assim, foram situações muito diferentes. E então, como empreendedora e autônoma, como eu falei, tem uma liberdade de horário, de escolhas, muita coisa. Mas para mim, pessoalmente, era muito mais pressão, porque eu estava o tempo todo pensando em trabalho. Tipo, tinha vezes que era feriado no Brasil, eu nem sabia, porque eu estava trabalhando, porque tem que fazer, porque tem que produzir, porque tem. Então, assim, resumindo, comparando essas duas vivências que eu tive, por mais que o CLT tivesse algumas coisas engessadas, eu acho que a minha ansiedade me agradecia mais, sabe? Sim. Cara, é E muito hoje louco ainda eu porque, sigo como no social media, né? como social Só para media deixar isso também. por enquanto, né? Eu, no meu caso, eu abri a empresa, assim, não vou também alongar a história não, mas eu montei a agência, que primeiro era a urgência, e rapidinho eu já fui começando a chamar a gente para me ajudar nessa ideia de ficar 100% remoto. Mas, deu 2 anos também, você começa a sentir diferente, né? Tipo, gente, férias. Você tem que se O organizar. que é isso? Cabe a você, né? É possível? É possível. Ficar pensando no trabalho, Nossa, é uma das coisas que eu mais sinto falta, que eu ainda tô na missão, eu ainda não consegui me organizar. Tem 4 anos que eu me declarei também nômade, assim. Mas
parar. Nossa, eu fico encontrando, você também deve encontrar, sabe aquele tipo de viajante? A maioria é europeu. Trabalha 6 meses, tira 6 meses, trabalha 6 meses, tira 6 meses. Gente, meu tem um sonho de tentar isso um Isso é dia. perfeito, mas aí eu fico pensando como que consegue, porque, tipo, Primeiro ganhando deve em euro, né? ser, Segundo é é, algum trabalho assim que dá uma grana rápida, muito rápida. não, e deve ser trabalhos, tipo, pontuais, né? Tipo assim, projetos. É, Porque aí você consegue parar e depois voltar. Senão, por exemplo, a gente vai ter cliente, não tem como. Você fala, ó, daqui 6 meses voltamos, não existe, né? Tipo, não, acho que também vai muito diária. Isso é uma coisa que é interessante no empreendedorismo e no nomadismo, que tem muitas possibilidades, né? muitas Isso é legal. possibilidades. Quer falar um pouquinho sobre isso? Eu animo. Olha, é interessante, assim, eu acho que né, nessa vida, quando a gente começa a viajar, não sei o que, a gente também vai encontrando outras pessoas no caminho. E, cara, são muitas as possibilidades de se trabalhar remoto. Isso é muito interessante de saber, assim. E hoje em dia tem surgido mais e mais vagas, inclusive, né? Aham, Muita opção. sim, ainda bem, porque eu tô querendo mudar de área, né? Então, já estou achando isso ótimo, porque eu estou estudando para trabalhar mais para a área de TI. E tem muita vaga online, assim, tipo, muita vaga que você consegue ficar remoto. As possibilidades são é só entrar no LinkedIn. Entra no LinkedIn e Sim, filtra lá por vaga remota. É muita coisa. Então hoje já, eu acho que pós-pandemia foi, isso eu também mudou acho. muito, né? É, com certeza. Em todas as temporadas a gente sempre fala muito disso, assim, porque foram algumas histórias que eu percebi de da gente sair assim como nômade e perceber que talvez a gente estava seguindo um caminho que a gente achava que era certo porque alguém falou e aí a gente, ó, dá para eu fazer diferente, né? Sim, exato. Dá para eu escolher o que faz Não, sentido para mim, sentir. não, com certeza. E obviamente que tem uma pressão interna, tem toda uma coisa, né? Porque eu, por exemplo, imagina, eu trabalhava, cara, eu era da área de vendas, aquela coisa, e dentro de um escritório, aí eu mudei totalmente de área para o marketing, e aí agora eu tô querendo ir para TI, só que, tipo assim, é mais uma transição de carreira, só que daqui a um mês eu faço 34 anos. Ô, Querendo ou não, isso gente. também dá uma pressãozinha, sabe? Tipo, Sim, meu Deus do sim. céu, Mas trinta são e quatro caixinhas, anos, né? mudando. Caixinhas sociais, eu Sim, acho, né? Mulher, ô, gente, completamente. olha que engraçado. Eu coloco lá no meu YouTube assim, né? Mais contraditório que comum. E eu adoro essas coisas, assim, da gente ficar pensando essas possibilidades e viajar e brisar e tal. A pessoa, Uhum. essa pessoa que tá aqui, nesse episódio, virou pra mim, né, quando eu chamei ela, eu falei, ô, o tema vai ser. A gente não se conhece pessoalmente, tá, gente? Mas eu sigo esse ser, eu adoro o conteúdo dela. Tipo assim, tá, fã. Sabe? E o jeitão, né? Porque é bem sobre a gente se identificar com as pessoas, né? Uhum. Aí Thaís vira pra mim e fala assim: ai, nossa, mas o tema, né? Mães que viajam e empreendem e tal, eu não sei. O que eu vou falar de empreender? Aí agora chegou na entrevista, né? Estamos aqui gravando oficialmente. A pessoa tem mudança de carreira, tá vivendo um nômade 2 anos direto. Pode ser que seja mais empreendedor do que um empresário por aí, meu amor. Você tá pensando o quê? Eu empreendo bem meu tempo, o meu dinheiro. Boa, boa. É isso. E aí a gente volta nas Sim, porque possibilidades. Eu haja acho que organização. é. Nossa, total. Uhum. A gente escolhe umas batalhas meio cabulosa, né? Tem gente. Sim. E. Ai, vamos falar então dessas vivências nômades também? Porque você deve ter tanta história pra contar. Tem alguma Ai, história aí que. algum. Conta aí uma, duas, quantas você quiser. Vamos começar. E aí eu vou te puxando se eu tiver alguma pergunta. Então, eu acho que teve uma coisa que eu mudei muito pessoalmente, né? Porque eu sempre fui uma pessoa, eu acho que isso mudou muito com o nomadismo. Eu sempre fui uma pessoa muito expansiva, muito extrovertida. Acho que isso até dá para perceber que eu sou muito falante e tal. E o nomadismo me trouxe um lado um pouco mais quietinha, de Ó, às vezes falar, tipo assim, por exemplo, eu amo hostel, eu estou num hostel agora, mas tem vezes que eu quero fechar a cortininha da minha cama e não falar com ninguém. Então, eu acho que, tipo, o nomadismo, muito mais do que
experiências e pessoas, porque para mim pessoas fazem muito minha viagem, podemos falar disso também. Para mim faz muita Total. diferença as pessoas que eu conheço, etc. Mas é um autoconhecimento também. É uma coisa de você se entender como um ser humano e aceitar algumas coisas que, tipo, de repente não eram a sua personalidade, mas agora são. Nossa, Então eu acho que, super. tipo, isso pra mim mudou muito, assim, mudou muito. Tipo, teve uma. Isso, nossa, eu não vou esquecer. Teve uma vez, quando eu tava na Europa, eu fiquei 8 meses na Europa. E assim, eu ainda ganhava em real, quer dizer, eu ainda ganho em real, mas enfim, eu ganhava em real. E alguns países são muito caros, obviamente. Então, tinha lugar que eu ficava menos tempo, tinha lugar que eu ficava mais. E teve um período que eu acabei mudando muito de país, de cidade. Tipo assim, Uhum. ficava 1, 2 semanas, o que pra mim é pouco, né? Principalmente quando você tá Sim. semana toda trabalhando, né? Se você tá turismo, beleza, mas quando é a sua vida, 1, 2 semanas pra mim, eu conheço gente que faz menos que isso, que fica 4, 5 e por anos. Nossa. Eu não consigo, é assim. E aí, então eu comecei a ver, tipo, alguns países que eu ia ter que ficar menos tempo, porque era muito caro, etc. Enfim, fui de indo para vários, vários, vários. Eu fui para Budapeste. Fiquei 2 semanas em Budapeste, dormindo no sofá da casa de um amigo meu, que é baladeiro. E eu também costumo ser. Então foram 2 semanas pesadíssimas. Tipo, muito rolê. Tipo, nossa, mas assim, todos os dias. E ele tem muito amigo, então eu conheci muita gente. E, assim, e nessa época eu era CLT. Então eu trabalhava, eu começava a trabalhar no fuso horário de lá, eu trabalhava para o Brasil, se eu não me engano, eu começava a trabalhar 1h30 da tarde e ia até às 10 ou 11. Então, eu ia para um cowork, eu trabalhava num cowork, aí era tipo assim, voltava para casa, tomava banho, me trocava e saía. Foi muito puxado. Depois disso, eu fui para Zagreb, na Croácia, ficar no hostel. Foi horrível, horrível. Eu andava de fone cabeça baixa, porque eu não queria falar com ninguém. Tipo assim, Zero bateria social, esgotou. zero, zero. E isso me incomodava. Hoje não me incomoda mais, mas isso me incomodava. Porque eu falava, cara, eu não sou assim. E, tipo, na verdade, eu sou. Às vezes eu não quero socializar. E isso me incomodava a ponto de eu chorar. Assim, tipo, Nossa. não, cara, eu tô num hostel, tem tanta gente aqui, eu não tô aproveitando. Mas eu não queria. Tipo, foi horrível. Então, mas é tudo parte do autoaprendizado, né? Do Super. autoconhecimento. E hoje, pensando, foi bem interessante passar por isso. E Que entender que doido. sim, eu também posso ser antissocial às vezes, tá tudo bem. E aí você até. E também sentindo suas necessidades, né? Pra, tipo assim, velho, não tô muito legal, vou evitar hostel, né? Também, também, Essa tipo, vibe da nossa, lá galera de eu tava no. hostel é. A maioria tá tipo assim. Como se como se o mundo fosse acabar. Todo mundo no hostel tá muito assim, vivendo a vida Sim, intensamente. E bora sair. E bora e a maioria tá aproveitar. de férias, né? É uma outra É. pegada. É uma outra pegada. Embora, por exemplo, aqui onde eu tô hoje, eu tô em Sayulita, no México, e esse hostel que eu tô tem bastante nômade. E Ah, tem, legal. tem um coworking, tem uma estrutura diferente, sabe? Você já Ai, percebe que tem uma já é outra estrutura. vibe. Eu gosto disso. Aí, Sim. aí eu não me sinto sozinha. Sim. Isso é bom, né? A gente vai encontrando. Sim, Tipo, a comunidade de nômade tá muito gigante agora. Isso é muito. Tem muita sim. troca, tem muito espaço no digital. Quem quiser, gente, né, quiser saber mais sobre alguma coisa, chama a gente depois ou comenta aí no episódio. Perrengue de trabalhar também é um negócio que eu vou te falar, viu? Estrutura. Meu Sim, sonho sim, é os sim. lugares passarem a ter mais estrutura de internet. Que isso? Eu já eu Não, já me vi numa total, situação total. uma vez. Imagina essa cena. O Arás, Peru, olhando pra montanha, tudo lindo, nevados. Eu no quintal de uma casa de uma família, sentada num toco de árvore, com uma mesa de plástico na frente. A minha extensão, porque eu ando com uma extensão de 5 metros. Extensão vindo de não sei da onde. E em volta de mim, 3 cachorros, 2 patos, um ganso. Não, sua coluna mandou um beijo, a sua concentração outro. Tipo, não, cara, tem lugar que realmente a estrutura é mais complicada. Por isso que hoje, normalmente, eu me atento um pouco a isso, também. Ai, tem. Porque faz diferença, faz muita diferença. Tipo, Demais. saindo daqui, eu vou para Guadalajara
E aí lá eu vou ficar num co-living. Então é um lugar que, tipo, tem nômades morando. E É então você isso. já, tipo, só por saber como que é, você já entende que a estrutura vai ser um pouco melhor e tal. Obviamente que, né, eu aqui no México, eu consigo ter estrutura melhores do que eu conseguia em alguns lugares na Europa também, porque o preço, né? Aqui é mais barato do Uhum. que lá. Tipo, eu fiquei num hostel uma Tem semana em isso. Viena, pô, foi muito caro. Tipo, foi muito caro. Então, assim, também tem que, né, É, sabendo. é. Às vezes você tem que mesclar. Às vezes é melhor pegar um Airbnb, às vezes não dá. Né? Também Essas coisas tem que ir de dentro pet do que sitter dá. também, né? Foi na segunda temporada eu entrevistei a Yuki do Brisa na Viagem. Ela super Uhum, faz pet sitter. Home exchange tem também para quem tem base em algum lugar, né? E uhum. esses É. co-livings, velho. Nossa, eu tô achando chique demais começarem a ter mais iniciativas nesse sentido, sabia? Nossa, é muito legal. Muito legal. E super vale a pena, assim, eu acho. E esses house sitting eu tentei quando eu tava na Europa, não consegui. Aí depois eu também não tentei mais. Aí no ano passado, quando eu tava numa temporada no Brasil, eu fiz Worldpackers Ah, em sim. Salvador, né? E Boa. como social media. Então era legal porque tava dentro ali do meu plano, era tipo como se fosse mais um cliente. Mas é Sim. puxado quando você já tem que É. trabalhar e ainda tem que trabalhar lá. Acho que não é para todo mundo, assim. Nossa, eu fiquei super cansada Sinceramente. também, às vezes que eu. Nossa, a minha pior Foi experiência pesado? com o voluntariado foi uma vez que eu tava em Ilha Grande, no Rio, e eu tinha uma rotina super puxada, assim, mas Ah, também eu fui meio maluca. Eu peguei um voluntariado de limpeza com café da manhã, sabe aqueles assim, bem aham. trashzão, né? Ilha Grande é maravilhoso, mas aí eu ia sair pra praia e tava tipo assim. Você só ia porque tava lá, né? Tipo assim, ai, tenho que. É, acho que Morta. perde um pouco a essência de estar no lugar, né? Tipo, isso Tem pode vontade de acontecer voltar também. pra lá. Tipo a sua experiência na Croácia, que Empreender e às vezes você tá numa voluntariar. vibe e aí quando você vê, você Sim! tá num lugar incrível, Não, mas e aí, né? exato. Bom, é Complicado. complicado. Mulher, ó, vamos agora tentar. É isso, gente. Eu fico meio repetitiva, mas vocês já sabem, né? As manas que me escutam. Primeira e segunda temporada foi super experimental, episódios longos, brisa, viajava na maionese. Aí agora eu vim com essa terceira temporada, assim, tentando condensar mais os assuntos, ser mais objetiva, mas a maioria das convidadas dá vontade de ficar conversando com vocês horas. Não tem jeito. Saber mais história e tudo, mas dessa vez a gente vai condensar para ficar também aquele gostinho de quero mais, para eu sei lá seguir a Thaís, continuar acompanhando Manos que Viajam. Mas assim, pra gente Não, e é bom que caminhando você faça agora isso, porque senão eu pro. também daqui a pouco tô falando de uma coisa que não tem nada a ver. Eu também vou Não, indo. não, o que você diria para as manas que viajam, ou que às vezes não viajam ainda, e que empreendem ou não. É uma coisa que eu sempre comento, né? A gente tem que saber escolher nosso difícil. Tipo, para mim é difícil pensar que eu vou estar num escritório em São Paulo e que eu só posso viajar nas férias e que eu não tenho muitas outras opções. Mas também a minha empreitada empreendedora também é muito difícil. Eu escolhi o meu, né? Então, primeiro como CLT, depois como empreendedora. É que eu acho empreendedora uma palavra, não sei, eu me considero mais autônoma do que empreendedora, hoje em dia principalmente. Mas eu acho que assim, é uma coisa que a pessoa tem que sentir. Você acha que vale a pena? Não acha? Acha que vale, tipo, juntar um dinheiro antes de sair e virar nômade ou não? Acho que isso também é muito particular. O que eu posso dizer é que não é porque a minha jornada empreendedora não foi a mais incrível do mundo, que para todo mundo é assim, né? Obviamente, para muita gente se dá muito bem nesse meio. E aí eu acho que é uma questão de testar, porque eu achava que, nossa, eu ia amar. Testei, acho que não. Agora eu estou literalmente fazendo um curso para mudar de área. E é isso, eu acho que é você vendo as possibilidades que a vida te dá e ver para que lado quer caminhar, para que lado você tem possibilidades e estar aberto para isso.
Acho que é Boa. mais ou menos isso. É entender, né, qual difícil você quer escolher, porque tudo vai ter o seu difícil, nenhuma vida é super tranquila. Isso é outra coisa também que eu gosto muito de mostrar na minha página, não querendo fazer propaganda, mas falando. Eu gosto de mostrar o lado difícil, o lado complicado. Um pequeno adendo. Ontem eu recebi uma mensagem da minha avó, chorei pra caramba. Decidi que eu Oi. vou voltar por uma semana pro Brasil, porque eu quero ver minhas avós e volto pra cá. Então, assim, é difícil ficar longe da família, mas é experiências que você não vai ter se você não Sim, sair. O trabalhar, às vezes é difícil, eu tô aqui no maior calor, a praia ali do lado, e saindo daqui eu volto a trabalhar, mas eu tô aqui. Então, sim. é isso. Eu acho que é saber pensar em qual o difícil escolher. É Basicamente. muito bom. Pra mim, marcou muito por tudo que você falou, isso de escolha o seu difícil e esteja aberta. Eu acho que são coisas simples de falar, mas que Sim, tocam muito, assim. E eu, pelo menos, te ouvindo aí, você tá em outro lugar também querendo voltar, não sei o quê. Já tem 5 meses que eu voltei pra minha base em BH, assim, pra estar com a minha família e tal. E a gente sempre fica também com muita saudade de viver todas essas experiências. Então também é o que você falou. É escolher, meter a cara, é se jogar, estar aberto. exato. É isso. E Mana, também, parem de depender de companhia, senão vocês não vão sair nunca. Vai sozinha. ai, sim. Sim, vocês podem, mulheres. A gente fala isso o tempo todo aqui no Uhum. Manas que Viajam. E eu nem Sim, preciso vocês. falar nada. É mana mandando a outra ter coragem, sem medo, vai sem medo, se joga, não sei o que, mete a cara. São possibilidades, esqueça as expectativas. É Tá isso. um recheadão de conteúdo de muito valor, de muita inspiração, sem querer puxar sardinha pro meu lado, mas puxando, né, gente? Poxa, último episódio da terceira temporada, né? Fiquei muito orgulhosa com Ó, todas as mulheres que eu trouxe e muito feliz com a sua presença aqui também para fechar essa temporada lindamente. Eu acho que num episódiozinho de poucos minutos não dá para contar toda a sua experiência, tudo que você teria para compartilhar, que eu sei que é muito, mas eu já fico muito feliz só da gente bater esse papo. Por favor, deixe seus arrobas, seus contatos, se tiver algum canal ou algum outro projeto que você queira divulgar. meu arroba é Tati Mochila, com H, de Thaís. No Instagram, TikTok. E eu tô por ali, hoje eu crio conteúdo muito tranquila, já tô assim numa vibe mais. Eu apareço para contar as coisas que me der na telha, tô sempre compartilhando os perrengues da vida nômade, as partes boas também, porque obviamente tem muita. E é isso, me sigam. E Boa, muito boa, obrigada boa. pelo convite, adorei. Ai, velho, muito bom. Papo gostoso, assim, fluindo. Quem sabe a gente se encontra por esse mundão, né? Com Um certeza, dia. vamos sim. Isso é Um sempre uma grande beijo. possibilidade, né? A gente Ai, sabe que vai. sim. Às vezes sem querer. Assim, ó, às vezes até Sim, combinando. exatamente. É sempre assim. Muito É isso aí. obrigada, Thaís. Um beijo. Obrigada a você. Beijo.